O regime comunista chinês transformou prisioneiros de consciência em uma fonte lucrativa de órgãos, criando um mercado bilionário em cima de vidas inocentes. É uma história que parece inacreditável, mas no vídeo de hoje você ouve Matthew Robertson, pesquisador que investiga o sistema de transplantes da China há mais de uma década. Fluente em mandarim e pesquisador da Victims of Communist Memorial Foundation, ele revela o que encontrou depois de uma análise forense de milhares de artigos científicos chineses. Os dados apontam para algo estarrecedor. Dezenas de casos em que a chamada, aspas, regra do doador morto foi violada. Qual é a verdadeira dimensão dessa indústria e até que ponto médicos e instituições estão envolvidos? Confira. Você descreve isso como tráfico de órgãos patrocinado pelo Estado, às vezes chamado de extração forçada de órgãos. Eu mesmo já chamei isso de indústria do assassinato por órgãos na China comunista. No fim das contas, o fato é que algo terrível está acontecendo lá. E se você tivesse que explicar isso a alguém cético, que talvez nunca tenha ouvido falar e ache a história inacreditável, como você descreveria essa realidade? Acho que podemos começar explicando como funciona normalmente o processo de obtenção e transplante de órgãos na maior parte dos países do mundo. Em geral, os órgãos vêm de doadores voluntários e são destinados a receptores com base em necessidade médica. Os governos criam sistemas que facilitam essa doação altruísta, normalmente após uma tragédia que leva à morte cerebral, no caso dos órgãos vitais. O indivíduo é declarado com morte cerebral no hospital e então uma organização especializada obtém a permissão da família, se ele ainda não era doador registrado. Esse é o tipo de transplante com o qual estamos acostumados. Mas até pelo menos 2015, e muito provavelmente ainda hoje, o modelo chinês de transplante de órgãos era totalmente diferente. Quase a única fonte de órgãos eram prisioneiros de vários tipos. Prisioneiros condenados à morte, prisioneiros de consciência, presos políticos e, em alguns casos, até mendigos e pessoas sem teto sequestradas e mortas, segundo reportagens da própria mídia estatal chinesa. Quando falo em tráfico de órgãos patrocinado pelo Estado, refiro-me a hospitais estatais, militares e paramilitares que possuem alas especializadas em transplantes e realizam esses procedimentos com órgãos obtidos ilegalmente, muitas vezes por meio da execução dos prisioneiros. Esses órgãos são então distribuídos não com base em necessidade médica, mas a quem puder pagar em dinheiro vivo. Há também alguns hospitais privados, mas eles são administrados por cirurgiões que fazem disso uma atividade paralela e esses médicos geralmente têm vínculos com o Estado, são membros do Partido Comunista ou ocupam cargos administrativos em hospitais públicos. Em suma, é assim que o sistema de transplante de órgãos da China funcionava e quase certamente ainda funciona até hoje. Qual seria, na sua opinião, a evidência mais forte de que tudo isso, que parece quase inacreditável, é real? Acho que, ironicamente, a evidência mais forte vem das próprias declarações de autoridades chinesas. Podemos observar, por exemplo, declarações oficiais de pessoas como o Dr. Huang Jiefu, ex-vice-ministro da Saúde, atualmente considerado a grande autoridade do sistema de transplantes da China, às vezes chamado de César dos transplantes. Ele próprio já admitiu praticamente tudo o que acabei de dizer. A ideia de que hospitais chineses obtêm órgãos de prisioneiros não é contestada pelo establishment médico chinês. O fato de haver compra e venda de órgãos também não é negado. A disputa ocorre em torno de quem são os doadores. Esse é um ponto de controvérsia e também em relação à escala, à sofisticação, à organização e a sistematização do processo. Acredito que cada parte desse quebra-cabeça deixa um tipo diferente de rastro de evidência. Por exemplo, pensemos na participação de cirurgiões no processo de execução. As evidências vêm de publicações médicas chinesas que mostram de forma explícita que o doador não estava morto segundo nenhum critério médico ou legal no momento em que o órgão foi removido. Portanto, isso viola a chamada regra do doador. Você está dizendo que essas pessoas foram mortas durante a remoção dos órgãos?
Sim, a remoção do coração era, nesses casos, a causa direta da morte. É exatamente isso que nosso artigo demonstra. E quanto a outras partes, por exemplo, as evidências de tráfico de órgãos, o caso é ainda mais claro. Basta observar os sites de hospitais chineses antes de todos serem retirados do ar entre 2006 e 2007. Eles ainda podem ser acessados através de arquivos como o Wayback Machine. Esses sites exibiam listas de preços para os órgãos, ou seja, eles estavam claramente sendo vendidos. Era um sistema de tratamento pago, com transações em dinheiros pelos órgãos. Não havia, naquela época, nenhum sistema nacional de seguro de saúde que cobrisse esse tipo de procedimento. Existe também uma evidência particularmente interessante que, quando analisada mais profundamente, revela muitas implicações sobre aspectos desse sistema que não conseguimos observar diretamente. Vale muito a pena discutir isso. Quer que eu explique? Por favor. Certo. Isso é um fenômeno chamado transplantes de emergência, mais especificamente transplantes de fígado de emergência. Vou explicar o que isso significa. Se um paciente em qualquer país sofre falência hepática aguda, ou seja, seu fígado para de funcionar, ele morrerá em pouco tempo se não receber um novo fígado, pois o fígado é necessário para a vida, é um órgão vital. Então, em países como Estados Unidos, Austrália ou Reino Unido, quando um paciente precisa de um fígado, ele é internado, o diagnóstico é confirmado e sua necessidade de transplante é reconhecida. A partir daí, ele vai para o topo da lista de espera. Se nas 24 a 48 horas seguintes ocorre uma tragédia, um acidente de carro, por exemplo, que deixa o doador compatível em morte cerebral, e esse doador já estava registrado como doador de órgãos ou a família autoriza a doação, então o fígado é destinado a esse paciente e sua vida é salva. Mas aqui vem a questão: como realizar transplantes de emergência se você não tem doadores voluntários? O governo chinês nunca explicou isso. O que sabemos é que, em 2005, foi publicado o relatório anual do Registro de Transplantes de Fígado da China, que incluía um levantamento dos hospitais que realizavam esses transplantes. Em 2006, publicaram um relatório do ano seguinte, ambos foram posteriormente removidos da internet. Esses relatórios mostravam, não me lembro dos números exatos, que algo em torno de 25% dos transplantes eram realizados em caráter emergencial. E no ano seguinte, esse número subiu para quase 30%. O restante dos transplantes era feito de forma eletiva, ou seja, programada. Então, se você não tem doadores voluntários, como diz o governo, todos os órgãos vêm de prisioneiros e, ainda assim, para conseguir um fígado, é preciso um doador compatível que tenha morrido recentemente. Então, você fica, basicamente, com duas possibilidades. A primeira é que, por coincidência extraordinária, em todos esses casos havia um prisioneiro agendado para execução exatamente no momento em que surgiu a necessidade do fígado. E esse prisioneiro tinha o tipo sanguíneo compatível e, ainda por cima, a prisão e o hospital estavam conectados. O que teria que ser local, já que, diferentemente do Reino Unido, a China não possuía um sistema informatizado nacional para a alocação de órgãos. Ou seja, seria uma cadeia de coincidências cada vez mais improváveis, mesmo que estivéssemos falando de prisioneiros executados. A outra possibilidade é que eles faziam a tipagem sanguínea e depois matavam sob demanda o doador do fígado. Grande parte das evidências se encaixa nesse padrão. Dados oficiais que não fazem sentido quando analisados de forma lógica, levando a diferentes hipóteses inferenciais, maneiras possíveis de explicar esses resultados absurdos. E então... Mas todas, curiosamente, apontam para uma mesma direção. A hipótese altamente improvável nesse caso seria que eram prisioneiros no corredor da morte que, por coincidência, foram executados exatamente naquele momento e blá, blá, blá. Mas a hipótese formalmente plausível é que, na verdade, o Estado chinês já tivesse feito a tipagem sanguínea de um número muito maior de doadores, porque, se há tantos transplantes feitos em caráter emergencial,
Então é necessário ter um grupo muito maior do qual retirar os órgãos. E isso teria que ser em vários lugares do país, porque tem dezenas de hospitais nesse conjunto de dados. Então, só essa página desses 2 documentos já traz uma série de implicações sobre o que isso realmente significa em termos de logística, fontes de doadores, o que provavelmente estava acontecendo para que isso pudesse ser registrado. E às vezes, alguns desses hospitais, antes mesmo de haver atenção internacional lá em 2006 por parte de Kilgore e Matas e tudo mais que aconteceu na época, eles diziam coisas do tipo, nós temos os corpos, ou algo parecido, declarações bem explícitas de que tinham os doadores. Sim, eu lembro que as pessoas ligavam dizendo, a gente pode agendar para você. Sim, Tipo, do outro lado da linha. sim. O que é inacreditável quando eu paro para pensar. Aliás, já faz tempo que ninguém revisita essas evidências. Eu acho que as pessoas simplesmente não acreditam que aquelas ligações foram reais porque pensam, como isso poderia ser real? Uma coisa interessante, eu fiz uma espécie de subestudo só dessas ligações. Então eu conversei com os investigadores que fizeram as ligações e consegui baixar os registros do Skype direto da conta deles. Eles me deixaram acessar a conta, baixar tudo, e ali estava o horário, a data, a duração da ligação, e eu consegui comparar com o arquivo de áudio real. Também tinha os números que eles ligaram. E aí eu ligava de volta para esses números e perguntava, aí é o hospital tal? E eles respondiam, quem está falando? E aí eu desligava. E assim eu confirmei, por conta própria, que os registros mostravam que aquela ligação realmente foi feita para aquele número com aquela duração e que o áudio batia. Então sim, as ligações são reais, mas sim, para qualquer um que realmente tenha lido as transcrições, é meio assustador que essas coisas fossem ditas assim pelo telefone. Você acaba de assistir a um trecho dessa entrevista exclusiva com o Epoch Times. A entrevista completa está na Epoch TV Brasil, nossa plataforma para assinantes. Ali, além de acesso completo a essa entrevista, você também confere muito mais entrevistas, documentários originais do Epoch Times e por aí vai. Assine agora e tenha acesso a tudo isso. O link para assinatura está aqui embaixo na descrição do vídeo. Muito obrigado e boas festas!